Queridos amigos, é um prazer enorme estar novamente com vocês, para que possamos estudar mais um pouquinho do Evangelho do Senhor Jesus, à luz da terceira revelação, o Espiritismo cristão. Hoje o nosso tema é os trabalhadores da última hora, sobre a vinha do Senhor. E aqui nós vamos fazer uma abordagem um pouco mais diferente do que habitualmente se tem feito. Nós vamos falar quem são os trabalhadores ao longo da história da humanidade. E para que nós possamos perceber a profundidade, vamos ler a parábola, para que a gente possa apreender todo o assunto. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Esta parábola está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, de 1 a 7. O comum de se interpretar essa parábola é entender coisas básicas, como, por exemplo, o pai de família que sai de madrugada é Deus, o Criador de todas as coisas. A vinha é todo o universo, tudo que foi criado pelo Pai. Tudo isso é a vinha. Os trabalhadores, os seres humanos, a sua criação, são esses os trabalhadores da vinha. O trabalho na vinha é o trabalho no bem, em qualquer época, em qualquer lugar. As horas, o período de horas, qualquer período de tempo, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua capacidade, e o denário é a paz e a felicidade no dever cumprido. Por isso que ele é igual, por isso que ele é único, desde o primeiro trabalhador até o último trabalhador. O que diferencia nessa parábola é o mérito de cada trabalhador, e aí nós vamos entender mais à frente. Então, o pai de família saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Começou cedo, começou no iniciozinho do dia, colocando isso na visão espírita, no início da criação, quando tudo foi criado. Ali ele já começou o trabalho de contratar, teoricamente, os seus servidores para desenvolver o trabalho na grande seara que é a sua vinha. Portanto, para que nós possamos ter uma visão mais detalhada, nós vamos rapidamente falar aqui sobre a história do homem na Terra nos últimos 12.000 anos. Claro que pegando aqueles trabalhadores que foram chamados para desenvolver o trabalho mais eficiente espiritualmente na vinha do Senhor. Na madrugada, na primeira hora, nós encontramos há 8.000 anos atrás a figura fantástica na China milenária de Fo Ai Ching, ou Foi. Então, Foi desenvolveu um trabalho espiritual na China, nos primórdios da civilização, muito grandioso para a época.
foi um representante de um trabalhador da primeira hora, daquele que foi chamado no primeiro momento. Mas lá, quando na hora nona, na hora terceira, ele viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Para que nós possamos entender essa temática da hora, da primeira hora, da terceira hora, da nona hora, da sexta hora, é preciso que a gente esclareça que os judeus, ou os hebreus, entendiam o dia apenas a parte que era iluminada. Desde a hora primeira, quando o dia raiava, a primeira hora era 6 horas da manhã para nós hoje, até a 12ª hora, às 18 horas ou 6 horas da tarde. Assim eles classificavam o dia. Quando se falava em dia, falava-se disso. Naquela época não se entendia dia como dia e noite, e sim dia, especificamente. Por isso que essa parábola foi dita naquele tempo, dentro da linguagem que eles entendiam, colocando a hora lá, a primeira hora, como de 6 às 7 da manhã, a segunda hora de 7 a 8 da manhã e a terceira hora de 8 às 9 horas. Então, nessa terceira hora, agora voltando para a explicação histórica, nós encontramos há 4.000 anos a ser, mais ou menos 4.000 anos a ser, os hindus e a Índia védica, os Upanishads, Krishna, Bhagavad Gita, ou seja, aqueles iniciados hindus que trouxeram uma ideia espiritualista muito avançada para aquela época. Foram trabalhadores do Cristo dessa terceira hora, porque ali a humanidade já estava um pouquinho mais avançada para que o entendimento das coisas espirituais pudesse se aprofundar um pouco mais. Por isso que foi chamados trabalhadores mais especializados para continuarem essa tarefa que é eterna, vai sempre haver trabalhadores convidados para essa vinha. Ainda na terceira hora, ainda naquele período da Índia, encontramos lá no Egito o livro dos mortos, as pirâmides com seus registros sobre a vida espiritual, o livro dos mortos, que fala especificamente da vida após a morte, da vida espiritual, trazendo luz para o espírito do homem, para as massas que não entendiam bem ainda as leis divinas. Ainda encontramos na terceira hora, em torno de 4.000 anos antes de Cristo, os arianos que povoaram a futura Europa, trazendo desenvolvimento para aquela região, e junto com aquelas conquistas, através de guerras, através de domínios, também traziam cultura, também traziam religião, também impunham o seu sistema de crenças. Ainda nessa época encontramos Abraão, lá entre os hebreus, e os grandes patriarcas, os pais da religião judaica, que trouxeram o entendimento das coisas divinas através dos simbolismos, através da fé única no Deus único, e ali eles tiveram um grande avanço espiritual no conhecimento que se pretendia fazer. Conhecemos também nessa época, em torno de 4.000 anos a ser, o Código de Hammurabi, que foi a primeira lei registrada, impressa numa pedra, que trazia a justiça para os relacionamentos entre os povos daquela época. Porque, apesar do Código de Hammurabi ser muito antigo, mas para a época ele foi um grande avanço, porque ele trouxe a justiça onde se praticava muita injustiça. Por exemplo, o olho por olho, dente por dente, que é muito falado no Código de Hammurabi e que Moisés, inspirado no Código de Hammurabi, colocou lá no Pentateuco também o olho por olho, dente por dente, que ainda era necessário. Por quê? Porque naquele tempo de Hammurabi, quando alguém cometia algum deslize, quando alguém cometia algum crime, toda a família pagava, todos eram culpados.
não havia uma definição de quem era o único culpado. Então, o olho por olho, dente por dente, resumiu a culpa somente no culpado, mesmo que seja de uma forma bárbara. Quem roubasse, perdia a mão, quem contasse mentiras, arrancava-se a língua, e por aí vai. Quem tirava a vida do outro, a vida dele era tirada, mesmo dessa forma bárbara, mas já era justa, porque os familiares que não estavam envolvidos naquele deslize, naquele erro, não pagavam pelo crime do seu familiar. Então, já foi um avanço para aquela época. Ainda, e depois, continuando a nossa parábola, saindo outra vez perto da hora sexta até a hora nona, aqui nós vamos resumir esse período, ele fez o mesmo. E na sexta hora, encontramos mais ou menos em torno de 1500 a.C., Moisés, as leis de justiça e o decálogo, esse grande iniciado que trouxe para o povo hebreu leis, normas de respeito e comportamento diante das coisas divinas de uma forma superior. Tanto é que os 10 mandamentos, o decálogo, que foi escrito naquela época, até hoje é nossa inspiração, porque é uma lei divina que ele recebeu do Espírito Yahvé e trouxe para aquele povo e para nós todos, para toda a humanidade, esses ensinamentos fundamentais para um bom comportamento, para um equilíbrio moral e espiritual. Encontramos também nesse período os profetas hebreus que, assessorando Moisés, após Moisés, vieram prever as coisas sublimes que iriam acontecer em termos de comportamento, em termos de apoio espiritual, apoio divino, inclusive a vinda do Messias, que estava tão inculcada naquele povo, tão sedimentada no coração daquele povo, para poder preparar os espíritos, a preparar o clima espiritual para que Jesus pudesse vir até o nosso planeta. Então, esses são os trabalhadores da sexta hora, metade do dia. A sexta hora vem representar esse momento da metade do dia. E encontramos, ainda nesse período, lá na Grécia, a cultura grega, Pitágoras, Sócrates e todos aqueles filósofos que trouxeram um grande impulso, um grande conhecimento para a humanidade. São trabalhadores extraordinários que vieram também preparar o terreno lá no campo grego para a vinda do Cristo, porque tudo isso criou uma aura, tudo isso criou um ambiente, uma psicosfera propícia para que o Messias pudesse vir. Na sexta hora, ainda encontramos lá na China, lá onde nós falamos do Fouí, há tantos anos atrás, Lao Tse, esse trabalhador fantástico que tem pensamentos extraordinários de comportamento espiritual. Confúcio, na China também, estava lá há mais ou menos 500 antes de Cristo, desenvolvendo esse trabalho. A cada época, a cada instante que passava, Jesus enviava um mensageiro seu, trazendo a sua mensagem, às vezes de forma enigmática, às vezes de forma explícita, para que pudesse o povo ter uma rota, ter uma luz que iluminasse o seu caminho. Ainda encontramos lá na Índia, mais ou menos na mesma época, lá da China, 600 AC, o Buda, o Siddhartha Gautama, que trouxe também ensinamentos extraordinários para o povo hindu, e até hoje a sua filosofia é ensinada, pregada e vivida de forma brilhante por aqueles que seguem os seus ensinamentos. Encontramos também Sócrates na Grécia, já falamos dele aqui antes, os profetas menores hebreus, e na hora nona já estamos chegando ao período culminante de uma transformação de uma era. A hora nona, que seria às 3 horas da tarde,
ela é representada o século I depois de Cristo. Vai até o século XIX, essa hora nona, porque aí está exarado o fim do mundo primitivo e início do mundo de expiações e provas. Com o nascimento de João Batista e de Jesus. Aquele foi o marco da saída do mundo da sua primitividade para um mundo de expiações e provas, que nós ainda estamos envolvidos com eles, estamos chegando no final deles também. Então, nós encontramos aqui na nona hora o cristianismo nascente, que mais ou menos no início do século I, estava lá com os discípulos de Jesus, os trabalhadores ali da primeira hora, como daquele período, como Paulo e outros mais, os grandes luminares que fizeram um trabalho de disseminação da filosofia cristã, os apóstolos, inclusive, e o cristianismo nascente gerou uma fé inabalável no Cristo, gerando aqueles tristes fatos das perseguições, das mortes no circo, pelos leões, pelos gladiadores, e inclusive com a grande mensagem deixada por Paulo de Tarso, que foi o pilar do desenvolvimento do cristianismo naquele tempo. Foi o trabalhador da nona hora, esses nossos irmãos. Ainda na nona hora encontramos Santo Agostinho, considerado o pai da Igreja Católica, um dos pais da Igreja Católica, que foi um brilhante escritor de temas teológicos, de princípios básicos dessa religião extraordinária, e que mais tarde veio ser um auxiliar de Allan Kardec na codificação kardeciana, um espírito iluminado, que também foi um trabalhador convocado pelo Cristo para o desenvolvimento das suas ideias maravilhosas. Lá no século XI, para ser mais preciso, em torno de 1100 depois de Cristo, encontramos a figura maravilhosa de Francisco de Assis, que foi a reencarnação de João o Evangelista, trazendo o amor como representante da mudança, o amor em nome do Cristo, que deixou marcas extraordinárias nos povos, pelos ensinamentos que ele vivenciou, que ele exemplificou. Encontramos, em 1400, o nosso querido João Rus, que trouxe ideias de libertárias, ideias de mudanças para o sistema religioso daquela época, que morreu na fogueira, como muitos outros, e nós sabemos que ele foi a reencarnação do nosso Allan Kardec, que já trazia essas ideias iniciáticas desde os tempos do Cristo. Encontramos, no século XIV, a nossa Joana d'Arc, como a representante de uma mediunidade extraordinária, a heroína de Orleans, que desencarnou também na fogueira. Então, são representantes do Cristo convocados dentro desta hora nona. Lá, no século XV, Martim Lutero, que trouxe as ideias de mudanças do sistema religioso, fundador do sistema religioso evangélico, que está até hoje, graças a Deus, entre nós, que também foi um grande trabalhador da seara, da vinha do Cristo. Segundo o nosso Hermínio Miranda, ele é a reencarnação de Paulo de Tarso, que veio reforçar este trabalho da sedimentação do cristianismo na história da humanidade. Lá pelo século XVI, encontramos o Renascimento, com as obras de Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, não só trabalhadores na área religiosa, mas em todas as áreas da cultura, da arte, da ciência, sempre teve alguém enviado para a vinha do Senhor. Assim, aconteceu a descoberta da América, com Cristóvão Colombo, Pedro Álvares de Cabral, que chegou aqui ao Brasil.
todos foram trabalhadores do Cristo dentro de determinada hora que foram convocados. A Revolução Francesa, que foi um marco na mudança do sistema político e até religioso de uma época que fez com que as leis sociais, as leis jurídicas fossem mudadas e inspiradas por várias nações como um sistema de liberdade, igualdade, fraternidade, que vieram trazer um avanço nas ideias de forma geral do mundo. Aqui termina a nossa hora nona, que veio lá do início da época do Cristo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhes eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Então, na 10ª, chega a época da transição de provas e expiações para a regeneração. Ela começa nessa 10ª. Aqueles últimos trabalhadores, os famosos trabalhadores da última hora. Então, nós percebemos aqui uma colocação de um estudioso que falou que esse período seria de 200 anos, essa transição, a começar no ano de 1857 até o ano de 2057, divididos em 4 etapas de 50 anos. A cada 50 anos havia uma mudança nessa transição. E ela ocorre de forma muito mais rápida do que nas transições anteriores. Nas transições anteriores, quase não sentiram a mudança de mundo primitivo para mundo de expiações e provas. Mas de expiações e provas para mundo de regeneração, é um pouco mais rápida essa mudança. Por quê? Porque a humanidade está mais amadurecida, a humanidade está mais preparada para entender melhor os desígnios divinos. Então, nós encontramos aqui, de 1857, a codificação espírita, trazendo uma nova luz, arejando o ambiente espiritual, trazendo um entendimento intelectual das coisas divinas de forma mais clara, simples e, ao mesmo tempo, profunda. Então, nós encontramos aí, num período de 1857 a 1907, em torno de meia hora de evolução, e encontramos a evolução na doutrina espírita através dos clássicos, não só de Allan Kardec, mas através dos clássicos espíritas. Foram 100 anos de obras, como obras de Camille Flammarion, Arthur Conan Doyle, Ernesto Bozano, Gabriel Delany, Leon Denis, Ivone A. Pereira, Zilda Gama. Quantos trabalhadores foram convocados para a 10ª, não só no movimento espírita, fora dele também. Encontramos aqui o nosso Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, José Jaú Teixeira, João Nunes Maia, Madre Teresa de Calcutá, o Mahatma Gandhi, a irmã Dulce, o Martin Luther King. Quantos trabalhadores foram convocados para atender a todas as áreas do pensamento humano na vinha do Senhor? Então, nós encontramos aí nesse período transformações sociais, políticas, religiosas, como a Guerra França-Alemanha em 1870, a Primeira Guerra Mundial em 1914, a Revolução Russa em 1917, a Segunda Guerra Mundial em 1939. Por que isso? Morte em massa, preparando para a segunda metade da transição, porque cada etapa desses eventos houve grandes mudanças nos sistemas científico, social, político, religioso de todo o nosso planeta. Nós podemos ver que tudo isso, apesar de não ter sido desejado de forma sofrida pelo plano espiritual, mas foi planejado pelo plano espiritual para que houvesse
o impacto para que houvesse a purgação das deficiências espirituais nossas através desse sistema, porque, infelizmente, nós ainda evoluímos mais pela dor do que pelo amor. Nós encontramos, após as guerras, as reencarnações em massa dos habitantes do umbral. E a gente percebe isso nas mudanças dos costumes. A gente percebe, na final do século passado e início desse novo século, quantas mudanças dos hábitos, dos sistemas, de toda os relacionamentos sociais, quebra de todos os tabus, sexo, drogas e rock and roll na música, com decadência moral em cada década. E em 2007, nós percebemos o tempo de fechamento da liberdade reencarnatória aos umbralinos, tempo de início da renovação. Então, há 13 anos que nós já estamos em pleno início da renovação. E aqui termina o período, uma das partes do período da 1ª hora. Aí os espíritos nos dizem assim, aliás, Jesus nos diz assim: agora as estrelas cairão do céu. Em 2057, fim do mundo de provas e expiações e início de regeneração. E lá no Livro dos Espíritos encontramos, na questão 675, a grande mensagem de que toda ocupação útil é trabalho. Tudo que concorra para o desenvolvimento próprio do semelhante e, em geral, da criação, é trabalho na vinha do Senhor. Tudo que produz alguma coisa para o social, para o coletivo benéfico, é trabalho na vinha. Não é só religioso, mas também na área científica, na área da cultura, na área da inteligência, na área do bem-estar social, em todas as áreas que possa beneficiar o coletivo, é trabalho na vinha do Senhor. E os espíritas? O que nós podemos falar sobre os espíritas? Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo uma colocação sobre os espíritas, nesse sentido, que a gente tem que refletir. Ele diz assim: bons espíritas, sois todos obreiros da última hora. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos. É o Espírito Constantino que nos fala isso. Mas vejam que ele fala para os bons espíritas, porque os espíritas têm o hábito de dizer que nós somos os trabalhadores da última hora. Não seria uma injustiça com os outros trabalhadores que vieram na 1ª hora, na 3ª hora, na 9ª hora, na 6ª, na 9ª? Então, é bom a gente pensar um pouco sobre isso. Seriam os espíritas os trabalhadores da última hora? A frase não diz respeito aos espíritas em geral, mas aos bons espíritas. A frase é assim: sois todos obreiros da última hora. Não fala os obreiros, sois todos obreiros. Ela não tem o artigo os antes dos obreiros. O artigo emprestaria um pensamento de sectarismo e orgulho incompatível com a índole da doutrina espírita. Seria uma injustiça com os trabalhadores que vieram antes de nós. Então, nós temos que pensar que somos trabalhadores, talvez convocados na última hora, mais por necessidade do que por qualificação, ou até por qualificação intelectual, mas não tanto a espiritual. Os bons espíritas não são os obreiros da última hora com a implícita exclusão dos outros, mas simplesmente obreiros da última hora, junto com os outros da 1ª hora. Porque encontramos lá iniciados, pessoas tão espiritualizadas ou mais espiritualizadas
do que nós, que vieram seus desbravadores, os corajosos que enfrentaram tempos difíceis para poder levar a mensagem cristã, a mensagem espiritual. Então, ele nos fala aqui, o Espírito Heine no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 3 desse capítulo. Aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Muitos estão aí, são aqueles que lá no passado foram os da primeira hora, reencarnados, que vieram trazer o complemento, a iluminação maior, em cima daquilo mesmo que eles fizeram lá atrás, o esclarecimento mais efetivo. Deus abençoa a solidariedade. Cada um aproveita os labores intelectuais dos seus predecessores. Então, aqui nós entendemos como que devemos olhar os trabalhadores da última hora. Aqueles que receberam a informação mais clara, que receberam a informação mais lúcida, aqueles que se basearam nos ensinamentos dos outros, dos predecessores, que são eles mesmos que vieram agora completar o trabalho entre nós. Portanto, nós somos todos trabalhadores da vinha do Senhor. E a questão do salário que ele trata lá? Está muito fácil de entender agora, não é? Os obreiros do Senhor, que esperam superar rivalidades, discórdias, dissensões, recebem todos o salário único. E qual é o salário único? A paz de consciência, a felicidade imensurável no dever cumprido. É um grande salário, único para todos, é uma conquista. Não é um pagamento, é uma conquista individual de cada um de nós. Os trabalhadores lá da primeira hora conquistaram o seu salário espiritual com a sua desenvoltura, com a sua coragem de estar ali na primeira hora, atendendo o chamado. Os trabalhadores, para a gente dar um pulo no tempo, da última hora, também ganharam o seu único salário da paz, conquistaram o seu único salário por aproveitar as oportunidades da hora que passa, da hora que nos informa mais claro o que devemos fazer, como devemos nos comportar. A paz de consciência e a felicidade imensurável. Jesus nos disse: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mensagem do Espírito da Verdade, porque aquele que se espiritualiza sabe silenciar para não criar situação difícil, sabe diminuir as rivalidades, as discórdias, para que não houvesse dano à obra, não a obra em geral, mas a obra própria da sua elevação espiritual também. Então, a gente tem que olhar nos dois aspectos, o coletivo e o individual. O que eu posso fazer na vinha para melhorar a mim mesmo? O que eu posso fazer na vinha para beneficiar os outros? A mensagem mais evidente da parábola é, pois, a importância de nosso engajamento das atividades da vinha universal, ou seja, todos os aspectos de nosso relacionamento, de nossa vida, deve ser aproveitado por nós para ser útil, para fazer aquilo que a nossa consciência, onde está as leis divinas, nos convoca a fazer, que é o trabalho no bem, em todos os sentidos que pudermos fazer, tivermos competência e capacidade para fazer. Não é fazer aquilo acima de nossas forças, não. É aquilo que está dentro da nossa competência, da nossa capacidade. E esse trabalho, essa dedicação, traz para nós o salário da felicidade, o bem-estar físico, porque traz equilíbrio para o corpo físico também, a satisfação intelectual, o prazer do cultivo do belo,
a tranquilidade moral e, principalmente, a paz de consciência no dever cumprido. São os grandes e extraordinários salários que nós recebemos quando nos dedicamos ao trabalho no bem. E vamos finalizar com a mensagem que está lá em Mateus, para que a gente possa refletir, fechando tudo isso que Jesus nos disse. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, promessa do Cristo. Então, os trabalhadores da vinha fica melhor do que nos colocarmos como os da última hora, porque tanto os da última hora como da primeira hora estão dentro do seu trabalho essencial, realizado com proveito para ele, para nós mesmos e para toda a humanidade. Fiquem em paz, que o Senhor Jesus nos abençoe.